Glória a Deus. Nós temos um propósito, irmãos, irmãs, que o Senhor nos deu. Essa palavra vai ficar para a pastora Ângela, vai ministrar, e nós vamos abrir com o Salmo. Salmo 138. Vocês encontraram? Amém? Diz assim: Eu te louvarei com todo o meu coração. Diante dos deuses eu cantarei louvores a ti. Adorarei em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me respondestes e fortaleceste-me força na minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando eles ouvirem as palavras da tua boca. Sim, cantarão nos caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor esteja no alto, ainda assim tem respeito pelos humildes, mas orgulhosos ele conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salvará. E o 8. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não abandones a obra das tuas mãos. Aleluia. O versículo 8 fala: o Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. Aqui está falando que ele cumprirá os propósitos dele, em algumas traduções, né? É o Senhor que cumpre nas nossas vidas. Nós somos um vaso de barro que devemos deixar ser usadas pelo Espírito Santo, ser enchidas pelo Espírito Santo. E fazer a vontade dele, irmãos. O Senhor, ele abre portas para as nossas vidas. O Senhor, ele nos dá oportunidade. E sabe o que a gente tem que fazer? Aproveitar as oportunidades. Andar nos caminhos que o Senhor colocou para nós andarmos. Isso é cumprir o propósito de Deus. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor falando conosco hoje, nesta manhã. As irmãs ainda estão chegando, nós vamos dar início a este culto. Já demos início, nós vamos fazer uma oração agora. Ore ao Senhor, né? Esqueça tudo lá fora, tudo que você deixou para trás. E coloque realmente a sua mente no Senhor. Que nós possamos estar neste culto inteiramente nele. Com as nossas mentes ligadas no Espírito Santo. Esquecendo todas as coisas para trás que ficaram. E ligando no trono do Senhor. Para que nós possamos sair diferentes da forma que nós entramos. Para que nós possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. O propósito dele para as nossas vidas. Possamos ouvir a voz do Espírito Santo nesta manhã, falando conosco. É isso que nós queremos. Eu creio que você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, feche seus olhos nesta manhã e vamos falar com ele em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença nesta manhã, Pai. Senhor, está tudo em tuas mãos, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Toma a direção, Senhor, desta festividade, Pai, de mulheres. Desta comunhão de mulheres, Pai, que nós vamos reunir esta manhã, Pai. Ó Deus, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. E nós nos colocamos agora aqui, Senhor, em comunhão umas com as outras, Pai. E pedimos, Papai querido, que o Teu Espírito Santo toque em nossas vidas. Ó Senhor, nós estamos aqui para louvar, engrandecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair da forma diferente da forma que nós entramos, que nós possamos sair daqui diferentes, Pai. Ó Deus, toque em nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor, uma direção, Senhor. Palavras de fortalecimento, obediência, conserto, Senhor. Mas possamos sair daqui diferentes da forma que nós entramos. Senhor, nós nos colocamos na brecha neste momento, Senhor, nesta manhã, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações. Direciona este culto. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Primeiramente a Si, Senhor, toda a glória e toda a honra, Senhor. Seja ao Teu nome, Deus. Tu és maravilhoso, digno de glória, digno de honra. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, receba este culto, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Amém, glória a Deus. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã, declarando que o Senhor ele é bem-vindo aqui neste lugar. E que neste momento você possa se esquecer das coisas que estão lá fora, se concentre aqui e naquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã, amém? Aleluias. Não há nada igual, declare. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. A presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. A presença Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, tua presença. Declare, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar
vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia. Nós vamos continuar adorando, declarando que a bênção do Senhor, ela está sobre nós. Aleluia. Declare que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz, e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos
de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. É contigo, é contigo, é por ti. 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 Amém. 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 Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar a Josi aqui na frente, em nome de Jesus. Ela vai estar orando para quem vai ministrar a palavra, que é a nossa pastora Ângela. Pode vir aqui também, em nome de Jesus. Vem, nós já vamos ouvir a palavra. Bom dia, paz do Senhor, irmãs. Amém. Os irmãos possam voltar as mãos aqui para a nossa pastora. Amém. Fechar os olhos. Que a presença do Espírito Santo grande, real, verdadeira neste lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, com a graça do Pai, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa esta mulher, Senhor Deus, que está aqui para cumprir um dos seus propósitos, Pai. Pai, ser tua boca santa aqui nesta manhã sobre nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor já falou com ela grandemente, já encheu o seu coração, já direcionou sua mente, Senhor, e que o Senhor use mesmo ela, Senhor Deus, como um canal de bênção, para que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir os nossos corações nesta manhã, para que nós possamos ser cheias da tua presença, Espírito Santo de Deus. Que esta mulher, Senhor Deus, que já está cheia, em nome de Jesus, da tua presença, possa ser, Pai amado, um canal de bênção, a ponte, Senhor Deus, da tua palavra sobre esta igreja nesta manhã, Senhor Deus. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Bom dia. Bom dia, irmãs. Vocês estão animadas? Casais animados, mulheres animadas. Bem animadas, né? Porque vocês saíram de suas casas hoje cedo para estar logo aqui na presença de Deus. Não tem lugar melhor que vocês poderiam estar, porque vocês vieram aqui se encher, se reabastecer, né, da presença do Senhor. Vocês podem se aceitar. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, né, que Deus preparou para nós. Nós estamos nesse mês, mês rosa, né, o mês de outubro. É um mês que tem se falado muito sobre o cuidado da mulher, porque a gente que é mulher, às vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente. É verdade ou não é? Né? A gente se preocupa com todo mundo, mas a gente vai... Não, depois eu vou, e vai ficando. É assim ou não é? Então, mas a gente precisa se cuidar, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Esse corpo não é nosso, ele tem dono. E a gente precisa cuidar bem desse corpo. Esse corpo precisa estar bonito, limpo, saudável, né? Para que a gente possa cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. É verdade ou não é? A gente não está aqui só por estar.
né? Você não caiu aqui de paraquedas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito em cada uma das nossas vidas. E a gente precisa estar bem. Então, é importante, se você ainda não foi esse ano, não fez nenhum exame, não foi no médico, vai no médico, vai fazer seus exames, sabe? Não deixa, porque tudo aquilo que é descoberto no começo tem jeito. Mas, às vezes, a gente se descuida tanto, né? Olha, para vocês verem, ter uma ideia. Eu sempre vou todo ano no médico. É ruim no médico, na verdade, assim. Porque você tem que fazer um monte de exame. Isso que é o mais ruim, né? Os médicos não fazem nada sem exame. Tudo tem que ter exame. E aí a gente perde o maior tempo. E você vê que eu já tenho mais ou menos de uns 2 anos para cá, e eu tenho passado muito mal. E eu estou na fase da menopausa. Aquela fase da menopausa tardia, porque eu já estou indo para 59 anos, né? Então, já era para eu ter passado há muito tempo, eu ainda estou entrando. Então, olha só o absurdo. E eu passando muito mal, e eu sempre tenho crise de enxaqueca no período menstrual. Então, ou é antes, ou é no meio, ou é depois. E acontece que eu estou passando mal, e aí começou a intensificar muitas dores de cabeça, e eu vou no médico, aí eu falei, meu Deus, aí fui no neurologista, fiz tomografia da cabeça, e continuei passando mal. E eles põem um monte de remédio para a gente tomar, né? Mas eu não sei vocês, mas eu detesto tomar remédio. E, às vezes, quando eu não sinto firmeza no médico, eu não compro os remédios, eu vou em outro médico. Porque tem os médicos que é doido, irmãs. Tem medicação que, às vezes, acaba até matando a gente, é uma bomba, né? Em vez de melhorar. E aí eu fui na ginecologista, quando ela foi passar o tratamento com hormônios para mim, ela foi medir minha pressão, ela disse, sua pressão está alta. Eu falei, imagina, é impossível, eu não tenho pressão alta. Ela disse, todo mundo fala isso, todo mundo fica indignado. A minha pressão sempre foi normal ou baixa. Não, a sua pressão está alta, você vai ter que ir no cardiologista, vai ter que fazer os exames do coração. E eu... pôr aquele mapa, aquele roto, é horrível aquilo. Não sei se alguém já colocou, ficar o dia todo com aquele... Aí quando o pai... E eu falei, Senhor, eu fiquei indignada. Eu falei, não é possível. E sabe, gente, eu fui descobrir. A médica cardiologista falou que há 1 ano atrás a minha pressão já estava alta. Ela chegou até 20/9. A médica falou, você podia ter tido um derrame, um AVC. E eu achando que era enxaqueca, me entupindo de remédio de enxaqueca. E ela falou assim, você já podia estar bem há muito tempo. Ela falou assim. E eu falei, Senhor, se não é o Senhor na nossa vida para nos livrar, né, irmãs? Quantos livramentos Deus nos dá? Talvez eu não era nem para eu estar aqui mais. Mas o Senhor tem um propósito na minha vida e Ele me guardou, né? Glória a Deus. Irmãs, hoje a gente vai falar um pouquinho da vida. Quando ela falou assim, que estava falando sobre a vida das mulheres, eu fiquei orando a Deus, pensando, Senhor, tem tantas mulheres magníficas na Bíblia, né? E a gente não tem tempo de falar de todas. Temos que escolher pelo menos uma, porque o tempo é pouco. Mas aí me veio muito forte ao coração uma mulher que se chama Débora. Todos vocês já devem conhecer a história dessa mulher, né? Alguém já falou sobre ela aqui. Nós vamos meditar um pouquinho. E eu admiro demais essa mulher. A gente vai ler aqui, né, em Juízes 4. Nós vemos aqui que aqui no livro de Juízes só fala de Débora no capítulo 4 e no 5, né? E o 5 é um poema, né, de louvor que ela faz de adoração ao Senhor. E a gente vai aprender um pouquinho com a vida dessa mulher que Deus usou, né? E que Deus também quer que nós olhemos para a vida dessa mulher e peguemos tudo aquilo que é de bom para nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que é tão semelhante ao tempo que Débora viveu, né? Então, vamos ver. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor,
depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim. Umas palavras bem bonitas. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. No versículo 4, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Farei ir a ti para o ribeiro, Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Gente, que coisa formidável a gente vê aqui. Nós vemos que nas Escrituras existem várias mulheres que se destacaram, como Esther, Abigail, Ruth, né? E Débora é uma dessas mulheres. O nome dela significa, o significado do nome Débora é abelha. E a gente vê que a abelha ela trabalha incansavelmente para produzir o mel. E esse mel é para adoçar a nossa vida, né? E olha o significado dessa mulher. E a palavra de Deus também é comparado como um mel, né? E essa mulher tinha a palavra de Deus na sua boca. Ela era uma mulher, né, extraordinária. Ela era uma mulher que sabia o propósito para o qual Deus tinha na vida dela. Ela marcou o seu tempo, ela marcou a sua geração. E eu e você fomos levantadas nesse tempo e precisamos deixar a nossa marca. Não marca de destruição, não marcas de ferida, mas deixar a nossa marca na vida das pessoas. E essa mulher, né, ela era uma delas, além de profeta, ela era juíza. E todo Israel subia até ela a juízo. Era uma mulher extremamente comprometida com Deus. Você vê que ela tinha uma palmeira, aonde ela ali orava, onde ela buscava Deus, né? Se chamava a palmeira de Débora, aonde ela atendia as pessoas. Você vê que ela era uma mulher simples. Nem sofisticada ela era, porque ela não exigiu, não, tem que ser um lugar. Olha aqui, que sofisticada. Fiquei até com dor de pisar nesse tapete. Né? Tem que ser um tapete rosa, tem que ter umas florzinhas, né? Tudo bonitinho, uma cadeira bem confortável para eu poder atender as pessoas, né? A gente ia pensar logo nisso, mas ela não. Era ali, né? Ao ar livre, abertamente. Ela era uma mulher simples, uma mulher transparente, uma mulher que não tinha nada para esconder de ninguém. Isso é lindo, irmãs, nós precisamos ser assim, porque às vezes nós usamos máscaras, às vezes a gente usa máscara para esconder algumas coisas que estão em nosso coração e que não é bom para nós, não faz bem para a gente.
E a gente precisa, às vezes, se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou falha, eu sou imperfeita, eu tenho falhado tanto, mas me ajuda, Senhor, a mudar, me ajuda a ser uma mulher melhor, porque Deus quer nos mudar, Deus quer nos curar, Deus quer nos transformar, seja lá o que for que você esteja passando, a ferida que você tenha no seu coração, que vem da infância, os maus tratos, seja o que foi que aconteceu, você não pode permanecer nisso, você precisa se levantar como Débora, que se levantou para ir para a guerra. É uma guerra, irmãs, é uma batalha espiritual. A partir do momento que você levantou o seu braço para Deus, você declarou guerra contra o inferno. E o inimigo não vai depor as suas armas, ele não vai bater palma para você, mas ele vai se levantar com todo o seu arsenal para bloquear você, para impedir que você avance, para impedir que você se levante na presença do Senhor. Então, você vê que Débora, ela era uma mulher comum como a gente. Ela era casada, ela tinha um lar, né? Mas ela foi escolhida pelo Senhor. O Senhor a chamou, a convocou e deu a missão dela ser juíza, né? Ela foi a 4ª juíza de Israel, a única mulher. Olha que coisa linda. Então, irmãs, por quê? Porque ela tinha um potencial, ela era uma mulher sensível à voz de Deus, ela ouvia a voz de Deus, ela estava com o seu coração aberto, né? Então, nós vemos aqui uma mulher extremamente comprometida com Deus. E eu e você, será que nós estamos comprometidas mesmo com Deus? Será que nós não estamos ocupando de tanta coisa, estamos deixando o principal, que é Deus, de lado? Porque é dele que nós recebemos a graça, a força, a sabedoria, o poder, a autoridade, tudo vem dele. E às vezes a gente se envolve com um monte de coisas e deixamos esse momento tão precioso que é de estar com o Senhor. Você não precisa de um lugar muito sofisticado, você só precisa de um cantinho para estar com Deus. Se você não consegue parar, então lavando a sua louça, fazendo a sua comida, lavando o seu banheiro, mas vai falando com Deus, vai glorificando, vai pedindo sabedoria. E olha só o contexto histórico que ela estava vivendo. Durante muito tempo, o povo de Israel, ele vinha sendo humilhado por Jabim, rei de Canaã, né? Mas eram as consequências das próprias atitudes deles por causa da desobediência. Pois eles escolheram seguir o seu próprio caminho. Mas após 20 anos de sofrimento, os israelitas começaram a clamar ao Senhor e foi ouvido o pedido dele de socorro. Então Deus enviou uma mulher excepcional, levantou Débora. Olha só que coisa tremenda. Sabe por que Deus muitas vezes levanta as mulheres? Eu fui num campo pregar, ministrar com meu esposo, acho que foi na Bahia, num lugar. E todas as congregações que tinham lá eram dirigidas por mulheres, porque os homens estavam acomodados, não queriam assumir compromisso. Aí o pastor começou a treinar as mulheres, e pensa que mulheres maravilhosas, dirigindo a congregação, porque a mulher, quando ela se entrega para Deus, meu Senhor, é um vulcão, é uma metralhadora nas mãos do Senhor, né? Por isso que é importante a gente estar disponível para Deus. Deus enviou essa mulher excepcional, uma mediadora, ela era conselheira, para transmitir a Baraque a mensagem de vitória. E Deus quer nos levantar também dentro do nosso lar, irmãs. Sabe por quê? A mulher é o ponto de equilíbrio dentro do lar. A mulher, ela tem uma visão maior. E muitas vezes nós somos o pilar da nossa casa. E muitas mulheres estão distraídas, desapercebidas, acomodadas, desatentas. E esse pilar está sendo ruído, destruído. E se esse pilar cai, irmãs, o telhado dessa igreja é sustentado pelos pilares, pelas vigas que tem. Se essas vigas se desfizer, o telhado vai ao chão. E tem muitos maridos que estão perdidos, sem rumo, sem direção, porque os pilares estão
sendo destruídos, irmãs. Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele abra a nossa visão, o nosso entendimento. Nós não podemos ser influenciada por esse sistema que nós estamos vivendo no mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós temos que ser guiadas, dirigidas pela palavra de Deus. Temos que pedir sabedoria a Deus. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. A sabedoria que nós precisamos, ela vem de Deus, ela não vem desse mundo. O mundo está corrompido. Nós vemos aqui, Débora, ela era primeiro uma mulher de visão, ela tinha visão das coisas, ela tinha visão de Deus, ela tinha sensibilidade, Deus dava discernimento para ela, e a gente precisa desse discernimento espiritual para a nossa vida. Uma mulher de visão espiritual e de grande significado para o povo de Deus, chamada para liderar, dispôs-se a planejar, dirigir e delegar. Olha que coisa linda, uma mulher na frente de guerra, né? Preparando o exército, dando os comandos. Você vê, irmãs, como que quando a gente se dispõe na presença de Deus, você não sabe o que Deus pode fazer com você. Você não sabe do que você é capaz, né? Nós sim somos as mulheres empoderadas, nós que somos cheias do poder de Deus. Nós não somos empoderadas para semear rebeldia, para semear desrespeito. Nós somos empoderadas para lutar contra o inferno, para se levantar dentro de casa. Débora, ela se levantou como mãe de Israel, ela assumiu, ela se posicionou como uma guerreira, e eu e você precisamos nos levantar em nossa casa como uma guerreira, como uma guardiã do nosso lar. E você vê aqui, ela começou a planejar. Ninguém, quando vai construir uma casa, chega e constrói de qualquer maneira. Ah, põe o tijolo ali, ah, põe a massa lá. Primeiro você senta, você vai planejar o que vai ser feito. E você, dentro da sua casa, precisa de planejamento, precisa de estratégias. Olha, sabe, a gente está chegando no final do ano, irmãs. Que tal começar a fazer uma faxina na sua casa geral? Começa a jogar panela velha fora, panela tudo encebada, sem cabo, copo quebrado, xícara com a boca quebrada. A gente fica guardando as coisas, pote de creme vazio, né? Assim, posso aproveitar? Roupa velha, sapato furado, mas não dá para os outros não, irmãs, joga fora, porque o sapato está furado, não serve para você, não serve para outras pessoas. Sabe, irmãs, vamos começar uma faxina em casa geral. A gente, às vezes, acumula muita coisa e diz que a casa da gente é muita cara do que a gente é. Eu fiquei apavorada, eu falei, Senhor, revela muito do que tem em nós. Eu falei, então, eu já comecei uma trabalhada em casa. Já tirei roupa do guarda-roupa e estou limpando. E falei, Senhor, tem até dezembro. Até dezembro eu vou fazer tudo. Começa a planejar, irmãs. Ó, essa parede tem que ser pintada. Essa fechadura está quebrada. A gente fica procrastinando as coisas. Depois eu vou, depois eu faço. E isso vai passando anos, irmãs, e a gente não faz e vai empurrando com a barriga. E você vê que Débora, ela sentou, ela começou a planejar as estratégias para a guerra. Deus começou a trazer para ela direção. Irmãs, nós temos que ser mulher de visão, mas visão, sabe? Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. A palavra de Deus fala, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. A gente tem que ter visão, estratégias de combate, né? Para a gente guerrear dentro do nosso lar. A gente não tem que ter visão para ficar reparando na irmã se ela veio com a mesma roupa, se o pastor está com a camisa amassada, porque a mulher não passou. Não, a gente precisa de visão espiritual, sabe, irmãs? Para ajudar na obra, no reino de Deus, porque a mulher, quando ela se dispõe, aonde ela for, ela será uma bênção, na igreja, na vizinhança. Aonde ela colocar a mão dela, vai prosperar, Deus vai usar.
Sabe, irmãs? E essa mulher, ela tinha a palavra de Deus na sua boca. As pessoas iam até ela para consultar, para pedir direcionamento. Ela era uma juíza, ela julgava a causa das pessoas. Olha que tremendo, irmãs. Eu já era apaixonada pela Débora, agora eu fiquei muito mais. E eu falei, dá para a gente tirar muitos estudos desses 2 capítulos. E eu fiquei fascinada, sabe? E eu falei, Senhor, eu já estou limpando, eu já estou fazendo tudo, já vou fazer uma lista do que tem que ser feito, irmãs. Você tem até o final do ano. Sabe, faça isso, você vai ver. Porque às vezes a gente bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida, porque a gente não faz a faxina dentro do nosso coração. A gente não tira as coisas que estão impedindo as bênçãos de Deus dentro da nossa casa. Às vezes ficamos rancorosas, amarguradas, guardando ressentimento das pessoas. Isso tudo impede o nosso crescimento, o nosso avanço. O medo de tudo, o medo nos paralisa, irmãs. E a gente tem que ter um certo medo assim que nos protege, mas tem medo que nos paralisa. Tudo você tem medo, não vai dar certo. O marido, vamos fazer tal coisa. Isso não vai dar certo. Vem uma crise, vai tudo por água abaixo, não vai dar. Não seja pessimista, irmãs. Sabe, a gente precisa ter fé, confiança em Deus. Então, isso acontece quando uma mulher se entrega nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. Ela conseguia ver o que Baraque não estava vendo. A vitória do povo, ela já contemplava a vitória. Então, irmãs, nós temos que ser uma mulher de fé. Deus nos deu uma visão maior para a gente ajudar o nosso marido, para a gente animar ele. Às vezes ele está desanimado em casa por causa da situação das coisas. Você chega lá, meu marido, Deus está conosco, a vitória é nossa, Deus vai abrir as portas, dias melhores virão. As dificuldades vão passar, porque a palavra do Senhor diz que tudo passa. Você tem que ter a palavra de Deus na sua boca para animar os seus filhos. Se os seus filhos estão afastados do Senhor, meus filhos, vocês precisam pensar, vocês precisam colocar os seus corações em Deus, vocês precisam voltar para a casa do Senhor. Não existe igreja perfeita, porque nós somos a igreja e nós somos imperfeitos. Se a gente chegar numa igreja ali que está tudo arrumado, perfeito, já ficou imperfeita. Mas Deus é perfeito e nós temos que olhar para Deus. As decepções que a gente vive no ministério, às vezes com as pessoas, a gente não pode deixar que isso nos abata, nos faça sair do campo de combate. As coisas vão acontecer mesmo, mas temos que continuar olhando para Deus, clamando ao Senhor, que Ele vai nos animando e vai nos dando as estratégias. E nós vemos aqui que ela conseguia ver o que Baraque não via. Baraque estava amedrontado, porque o seu inimigo possuía 900 carros de guerra. Ele tinha um arsenal, eles estavam armados. E os israelitas diz que não tinha um escudo, né? um arco, uma lança, eles não tinham, eles estavam acomodados, eles estavam amedrontados, né? Então, essa mulher se tornou um instrumento de Deus, né? Ela fez a diferença. E a mulher que se coloca na presença de Deus, ela faz a diferença em qualquer situação. Pode vir o que vier, pode se levantar o que for, ninguém derruba essa mulher, porque ela está firmada em Deus, ela está firmada no Senhor. Não, os olhos dela não estão na circunstância, os olhos dela não estão nas coisas, mas os olhos dela estão em Deus. E em Deus há todas as possibilidades. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Então, não sei o que você está vivendo, o que está acometendo o teu coração, o que está tirando a tua paz. Olhe para o Senhor, comece a clamar, comece a pedir estratégias e Deus vai te conduzir. Deus vai abrir as portas, Deus vai preparar os caminhos. Olha só, Débora representa este alto padrão de mulher que não se curvou, não se prostrou diante de um tempo difícil. Às vezes as coisas querem nos desanimar, às vezes aqui a gente quer chutar tudo para cima, a gente quer se curvar diante da situação, mas essa mulher, ela não se curvou, ela era uma mulher como você e eu, uma dona de casa, né? E ainda
Fala assim, mulher de Lapidote, esposa de Lapidote, né? Mesma coisa quando alguém nos apresenta, né? Pastor Walter e a sua esposa. Às vezes fala meu nome, às vezes a mulher nem nome tem, né? Aí sua esposa. Porque o pastor é isso, porque ele é escritor, porque ele é teólogo, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E a sua esposa? Já cansei de ouvir isso, eu falo, não. Mas essa baixinha aqui, irmãs, tem uma importância muito grande. A gente não tem que se sentir diminuída por isso. Sabe por quê? A vitória do seu marido é sua. Se o meu marido é o que ele é hoje, por quê? Eu também faço parte disso. Porque se eu não desse o suporte, não estivesse ali, não estivesse orando, apoiando, incentivando, quando ele fica desanimado, ele não chegaria onde ele chegou, é verdade? Por isso que diz que sempre ao lado de um grande homem, de Deus, tem uma mulher, né? É verdade, porque ela está ali sustentando, é o pilar. Se esse pilar cai, o telhado desaba, o homem fica perdido. Porque, olha, você pode prestar atenção, quando morre a mulher, a casa fica sem alma. É verdade ou não é? A casa fica sem brilho, a casa fica sem vida. Eu visitava um velhinho que ele tinha perdido a esposa dele, ela chamava Helena. E ele falava, minha Helena. Toda vez que eu ia lá, ele chorava, minha Helena. E ele não deixava ninguém mexer em nada. Tudo ficou do jeito que a Helena deixou. E vai passando os anos, e a casa vai ficando com aquele cheiro de coisa velha, de coisa mofo. E era a Helena. Tudo ficou do jeito que a Helena deixou. Sabe? A casa fica sem vida, o homem fica sem chão, fica perdido, né? Por isso que, às vezes, o homem casa de novo, às vezes nem é tanto, até homem de idade, nem é tanto por causa da mulher, por causa da companhia, né? Porque a mulher, ela traz alegria, ela traz brilho. Uma mulher bem equilibrada emocionalmente, ela é uma bênção dentro do lar. Agora, uma mulher desequilibrada sai de baixo, ela faz um inferno na vida do homem. Porque a mulher tem o poder de pôr o homem lá em cima, mas ela tem o poder de pôr o homem lá embaixo. Né? Então, nós temos que usar esse poder que Deus nos deu para colocar as pessoas para cima, para levantar o homem. Né? A gente não tem que se sentir humilhado. Por que será que Deus colocou a mulher como auxiliadora do homem e não colocou a gente como cabeça? Se a gente tem tanta visão assim, a gente podia ser a cabeça, né? Não a costela, ficar aqui do lado. Tinha que ser a cabeça, não. Mas é porque o homem é o sacerdote do lar e a mulher, que ela tem o temor de Deus, ela respeita esse homem, mesmo com as limitações dele. E Deus capacitou você para ajudar ele nas fraquezas dele. Você tem força, você tem visão, você tem discernimento, você enxerga o perigo de longe. É para você ajudar ele, é para você capacitar ele, é para você estar do lado dele. Então, irmãs, essa mulher, ela tinha essa visão, né? Ela tinha ela não se prostrou diante da dificuldade. O contexto social do povo, do seu povo, não distava tanto do nosso. A Bíblia diz que no tempo dos juízes não havia um rei humano em Israel, né? As pessoas faziam o que bem entendiam. Não está parecendo o tempo que a gente está hoje. As pessoas querem fazer o que elas querem e elas querem que a gente engula. E se a gente falar alguma coisa, a gente está desrespeitando eles. Eles querem inventando tantas coisas, né? Por causa da ausência de Deus, do vazio no coração. É o tempo que a gente está vivendo hoje. As pessoas agiam conforme o seu bel prazer, fazendo o que era mal diante do Senhor, característica da nossa geração. Tempo de apostasia. A Bíblia diz que aquele povo escolheu deuses novos para si. E hoje a gente não está vendo isso no século XXI. Nossa sociedade busca novos deuses e eles jamais se satisfazem, né? É no sexo, é nas drogas, é dinheiro, na fama, religião, falsos amores e sempre estão cada vez mais insatisfeitas. A gente está vivendo agora um tempo que as pessoas podem se relacionar com uma árvore. Estou apaixonado pelaquela bateria ali, né? Eu me apaixonei por aquele aparelho de
som, por aquele micro. Agora está assim, mas esse tempo, e a gente não pode se curvar, a gente não pode se prostrar diante disso. A humanidade está perdida sem Deus. E nós, a igreja do Senhor, precisamos nos levantar. Irmãs, nós precisamos nos levantar. Se a gente está acomodado, agora chegou a hora da gente se colocar em pé, da gente clamar, da gente orar como uma guerreira do Senhor, clamando a Deus pelo nosso país, pela nossa nação, irmãs. Porque o inimigo quer tomar conta, ele quer acabar com tudo. Mas se nós nos levantarmos, se nós tomarmos o escudo, e eu achei lindo, porque lá no capítulo 5 fala assim, que a Débora foi para a guerra. Numa mão ela tinha espada e no coração um canto de louvor. Olha que lindo. E é isso, irmãs. Nós temos que tomar a palavra de Deus como espada. Isso está errado. Meu Deus não aceita isso. Isso está contrário à palavra de Deus. E ir para a guerra, irmãs, clamar ao Senhor. Sabe, irmãs, eu achei muito interessante. Se alguém puder abrir essa aguinha para mim. Está aqui? Ah, tá. Sabe quando o presidente Bolsonaro ele foi eleito, eu tive um sonho. Eu nunca sonhei com esposa nenhuma de presidente. Acredite se quiser. Deixa eu beber um golinho. Irmãs, eu tive um sonho e eu me lembrei desse sonho esses dias. No meu sonho, eu via ela num palácio. Muito bonito. E aí, na minha mente vinha assim, nós temos que orar por ela. Porque ela é como a rainha Esther. Ela está no palácio ao lado de um homem. E nós temos que orar para Deus, dar sabedoria para ela, dar discernimento para ela, dar bons conselhos para esse homem. Irmãs, e hoje a gente está vendo a rainha Esther se levantando, né? Vocês têm visto, acompanhado as orações dela, o posicionamento dela. E eu me lembrei, já fazia, já tinha até esquecido, eu me lembrei desse sonho. E eu falei, Senhor, que coisa linda. Sabe, irmãs? Então, quando uma mulher se coloca na presença de Deus, que coisa tremenda. Mas o inimigo vai lutar para você não se posicionar, para você não se entregar para Deus, para você, sabe, não ter tempo para o Senhor. Ele vai lutar de todas as formas, ele vai colocar medo no seu coração, porque ele sabe, se você se posicionar, ele já era, né? Então, ele vai lutar. E aí você precisa ter visão, né? Nós vemos que Moisés, ele já estava avançado em idade. Quando ele escreveu aquele Salmo 90, ele diz no versículo 12, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E você só vai alcançar um coração sábio se você ler a palavra, se você orar, se você buscar a Deus. Você vê que Débora, ela ia para debaixo da palmeira, ela orava, ela buscava estratégias de Deus. E a gente precisa disso, irmãs. Nós não estamos aqui só para ficar limpando casa, sabe? A gente tem que aproveitar esse tempo para quando nós partimos daqui, nós deixarmos a nossa marca. A pessoa fala, nossa, aquela mulher ali era uma guerreira de oração, era um instrumento nas mãos do Senhor, porque enquanto você está aqui nessa vida, Deus te chamou para um plano. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Às vezes você fala, não, mas acho que eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não consigo falar nada. Tem sim, você é importante, mesmo que você seja a unhinha do dedo minguinho desse corpo, você é importante, porque imagina se eu arrancar essa unha aqui. Ai, que dor que vai. Irmãs, é interessante, Deus te falar. Eu fui participar de um casamento lá no... Deus preparou que eu fiz 41 anos de casamento em julho, mas a gente não tinha dinheiro para viajar. Às vezes as pessoas olham para mim, meu marido pensa que a gente está cheio da grana, né? Mas é só aparência. Meu marido tem jeito daqueles americanos que tem grana, né? Então deixa as pessoas pensar. Aí eu falei assim, tudo bem, mas aí a gente foi comer um lanche, comemoramos nosso aniversário de casamento, agradecemos a Deus, né? E aí eu falei, Senhor, a gente não pôde fazer uma viagem. E aí tem um casal de pastores que a gente já cuida deles há muitos anos, desde quando eles moravam nos Estados Unidos. Eu fui passear lá na casa do Edson Teixeira, vocês conhecem o missionário? Fiquei hospedada lá. Aí esse pastor foi lá na casa do Edson Teixeira. E ele estava lá na Bahia com a esposa dele. E a esposa dele tinha acabado de perder um bebê. Estava na cama, estava sentindo mal, e ele compartilhou com o pastor lá, né, o que estava
passando com a esposa dele, e ela estava sozinha lá, sem parente, sem família. Aí eu falei, pastor, eu posso ir lá, se você quiser, faço uma sopinha para ela, cuido de alguma coisa. Ele disse, não, imagina, onde já se viu, a senhora está aqui de férias. Eu falei, que não me custa. Mas essa atitude minha, sabe, quebrantou, assim, ele ficou apaixonado pela gente. E desde então, aí nós começamos a ajudar eles no ministério. Ele estava meio desanimado com a igreja, porque você pensa que é difícil aqui no Brasil, difícil é fora do Brasil. Difícil é fora do Brasil, porque lá o povo está lá só para trabalhar e ganhar dinheiro. Para você fazer o povo para a igreja é um custo. E aí ele estava meio desanimado, aí a gente começou a animar ele, meu marido começou a dar ideias para ele, mandar estudos para ele, essas apostilas que a gente fez durante ao longo desses anos, e foi animando, e esse pastor desabrochou, ele cresceu, sabe, uma bênção, ele se ergueu. Então, ele tem muito amor, muita consideração para a gente. Ele disse, eu vou fazer minha bodas de prata, eu quero que vocês venham fazer minha cerimônia. Aí estava R$10.000 a passagem, porque subiu muito, depois foi para 7. Aí nós falamos, pastor, nós não temos condição de ir aí, de jeito nenhum, porque ele disse, eu não vou sem minha esposa, né? E eu não tenho esse dinheiro para pagar a passagem. E aí ficamos orando, e ele disse, aí nós temos um casal de amigo aí, que muita gente de Deus, eles podem ir aí, eles estão perto, uns 80 quilômetros, fazer as suas bodas. Não, de jeito nenhum, não desmerecendo o pastor, eu quero vocês. Vocês acompanham a minha vida, vocês são meus pastores, meus pais espirituais, vocês que têm cuidado da gente, eu quero vocês, eu não quero outra pessoa. Vocês não precisam nem falar nada, mas eu só quero que vocês estejam presentes ali na cerimônia. Eu vou pagar sua passagem. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aí passou a minha no cartão, né? E aí ele disse que depois que terminar de pagar a passagem do pastor, vai ajudar a pagar a minha. E aí, irmãs, olha como Deus é lindo. Como Deus é lindo, irmãs. Ele levou a gente para passear em tantos lugares bonitos. Comemos o bacalhau verdadeiro, aquele bacalhau que nem se compara o que vem aqui. Aquela sardinha na brasa, sabe? Bolinho de bacalhau, né? Nossa, que delícia! Fomos em tantos lugares lindos, visitamos o missionário Vacílios. Mas foi um presente de Deus para nós. Foi a nossa viagem, né, de lua de mel. Fizemos o casamento, pregamos lá na igreja deles e ainda ganhamos uma oferta para pagar as contas quando chegamos em casa. Esse é o Deus, irmãs. Ele é o dono de tudo. Então, seja o que for que você esteja vivendo, confia em Deus, começa a orar. Não abra a sua boca para reclamar, para murmurar. Começa a orar, bota o teu joelho no chão, se levanta. Deus vai fazer um milagre. Ele vai mover. Ele levou esse exército tudo para um lugar, né, onde tinha lama e eles ficaram ali tudo atolado, disperso. E o exército, né, de Baraque avançou, matou toda aquela turma. Cícera saiu correndo, fugindo, né? E entrou lá na casa de uma mulher e ela, muito esperta, pegou ele no jeito. Você vê, irmãs? Isso é a mulher. Então, nós precisamos usar esse poder que Deus nos deu para o bem, né, irmãs? Em nome de Jesus. E olha só, esse é o tempo que nós estamos vivendo, tempo de apostasia. A Bíblia diz que aquele povo escolheu deuses para si. E olha só, e nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, nossa sociedade busca novos deuses. Eles buscam tudo, irmãs. E sabe, vale tudo em nome do prazer, né? Vale tudo. Que vale tudo? Sabe, porque eles estão distantes de Deus, eles estão vazios, sabe? Porque quando você tem um relacionamento correto com Deus, irmãs, o Senhor, Ele enche o seu coração. Ele dá a satisfação que você precisa, sabe? E você não precisa ficar correndo atrás de nada, sabe? Você não precisa ficar mendigando o amor do seu marido. Por favor, me ame. Por favor, olhe para mim. Tem mulher que, sabe, ela é tão assim, carente de amor, de atenção, sabe? E por mais que o marido fala que ama, que cuida, que está ali, ela nunca se satisfaz, não é, irmã Silene?
Sabe por quê, irmãs? Porque o amor verdadeiro que nos traz paz, que nos traz felicidade, é o amor de Deus. E quando a gente não consegue ter esse amor no nosso coração, um relacionamento correto com Deus, a gente fica buscando em coisas, em pessoas. Você sabe que por isso que o inimigo ele tenta frustrar o primeiro amor da vida de uma mulher. Na infância, o primeiro amor da vida de uma menina é o seu pai. Quando esse amor é frustrado, ela cresce e tem uma deficiência para amar o esposo, para amar a Deus, para se relacionar com Deus, porque já foi frustrado lá na infância dela o amor que era o pai dela. Você pode ver, presta atenção, a minha filha, a paixão da vida dela é o meu marido. Você não abre a boca para falar do meu marido, não, que ela vê, não, meu pai, tudo meu. Depois que ela casou, ela ficou mais chegada em mim. Mas os meninos são grudados comigo. Eles dizem, cadê a mãe, pai? Eles falam com o pai um pouquinho daqui a pouco, cadê a mãe? O negócio deles é a mãe. Mas a menina é o pai dela é a vida dela. Então, quando a pessoa já tem essa deformação desde criança, ela tem essa dificuldade de ver Deus como seu pai, como seu provedor, e aí ela precisa, sabe, buscar em Deus a cura, para que ela possa ter esse relacionamento correto com Deus, para que ela possa se relacionar bem com as pessoas. Eu preciso correr, né, irmãs? Que hora que tem que parar? Já são 10h30. Eu vou tentar terminar em 10 minutos, irmã. Eu fiz um sermão gigantesco. Eu falei, não, Senhor, esse não vai dar tempo. Eu tenho que fazer outro menor, mas mesmo assim parece que ficou grande. Débora, uma mulher que faz a diferença. Deus precisa de mulheres com as qualidades de Débora, mas não estamos longe dessa realidade muitas vezes. O Senhor deseja que vocês, mulheres, façam a diferença. Quantas o Senhor quer usar e não encontra lugar às vezes. Se acomodam, não buscam a Deus. Sabe, ficam procrastinando. O ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia. O ano que vem eu vou ler 2 livros. O ano que vem, sabe, vai sempre. Aí passa o ano inteiro, porque o ano voa, né, irmãs? Chegou o final do ano, você não leu a Bíblia toda. Você não leu nenhum livro para te instruir. Sabe, irmãs, a gente precisa crescer, a gente precisa ser instruída, sabe? A gente precisa saber desse Deus, porque se chegar um tempo que eles tirar a palavra de Deus de nós, irmãs, a gente não sabe o que pode acontecer. Se as pessoas não tiverem juízo para votar, e votar no mal, irmãs, talvez a gente vai ser perseguido. Vão fechar as igrejas, porque os pastores estão se posicionando contra o sistema. E os pastores vão ser os primeiros a ser perseguidos, vocês podem ter certeza disso. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, irmãs, você vai ficar perdida, você vai ser engolida, porque eles podem tirar a palavra da nossa mão, mas não pode tirar do nosso coração. Se ela estiver aqui, não tem como eles tirar. Irmãs, nós não sabemos o que vem pela frente, então aproveita esse tempo. Se não dá de dia, vai de madrugada. Se não dá de madrugada, vai de manhã. Se não dá de manhã, vai de tarde, quando a criança dormir. Mas você tem que ter um tempo. Você precisa buscar de Deus, porque o sistema está aí, irmãs, e ele vai engolir. E a gente tem visto, se você não se posicionar diante do Senhor, você vai ser arrastado, você vai ser engolido. Você lembra, Pedro, quando chegaram para Pedro, você seguia o Jesus? Eu não, ele negou Jesus, ele ficou com medo. E sabia que pode acontecer isso? Não, eu vi você na igreja dos crentes. Eu não, imagina, eu nunca fui lá. Porque o medo, né, de matar, de te torturar, de te perseguir, a gente não sabe, irmãs. Mas o que a gente tem a certeza é que Deus está conosco. E Ele não vai nos deixar, não precisamos ter medo. Mas nós temos que nos posicionar. Então, vamos lá.
Olha só, muitas pessoas se julgam incapazes, medrosas, mas Débora era uma mulher determinada nos seus propósitos, né? E não permitiu de ser impelida pelos obstáculos. Então, os obstáculos que estão no seu caminho, essas pedras, é você que vai ter que remover. Não é o teu pastor, não é o teu marido, não é o teu filho, é você que tem que tirar as pedras do caminho para que você se levante. Débora, ela vai e encoraja Baraque. Baraque estava com medo, Baraque estava assustado. E ela diz, né? Débora mandou chamar e disse: o Senhor Deus de Israel está lhe dando uma ordem, né? Lá em Juízes 4:6, a respeito do enfrentamento contra Cícera, um dos seus comandantes do exército de Jabim, rei de Canaã. Mas para ele era difícil enfrentar Cícera e os numerosos inimigos. Ele estava acuado, ele estava com medo, porque era grande o exército dele. E eles estavam armados até os dentes, né? Eles tinham equipamento, tinham tudo. E eles, ali, o que eles tinham? Eles não tinham nem uma lança e nem um escudo, eles estavam acomodados ali. Baraque necessitava apenas de uma orientação, tá vendo? Às vezes você pode estar vivendo uma situação na sua vida, no seu casamento, que o teu marido precisa só de uma palavrinha sua, de um incentivo, do empurrãozinho seu, para ele ir para frente. Então, irmãs, usa a tua sabedoria para ajudar, né? Uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente empurra o nosso marido mais para baixo. Ah, não, vai acabar tudo mesmo. É melhor você largar essa igreja, larga tudo. Esse povo aí, eu só dá dor de cabeça para a gente, larga tudo isso daí. Não, irmãs, não podemos sair do propósito de Deus, porque se a gente sai do plano de Deus, a gente vai pagar preço. Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, Débora foi um instrumento para encorajar, né, Baraque. Muitas vezes, nos momentos difíceis, as mulheres, elas ficam assim, né? E nós somos mais sensíveis à voz do Senhor, irmãs. Por isso que a gente precisa ter visão espiritual. E olha só, Baraque confia em Débora. Ele pede a Débora que o acompanhe para a batalha. Ele diz: eu só for se você for comigo. Ele estava confiando mais na Débora do que no exército dele. Olha só, irmãs. Mulher vai para a guerra. Olha só. Olha como que é. Mulher vai para a guerra, né? Então, e os nossos esposos, ele confia em nós, ele quer uma palavra. Será que eu faço bem? O que você acha? Né? E às vezes você fica mastigando ele, porque ele é o sacerdote, ele tem que saber, mas Deus colocou você para ajudar ele. Fala aí, mulher, abre essa boca, dá uma palavra para ele, bota ele para cima. Não, você vai conseguir. Deus tem te capacitado para isso, né? Olha só, ele sabia que Débora estava segura, Baraque sabia, na mensagem de Deus para ele. Mas sozinho ele não queria, estava confiando mais em Débora que no seu exército. Até quando nós vamos esperar, irmãs, o inimigo saquear nosso lar, nossas famílias, né? Nosso cônjuge? É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós acordarmos, de sairmos do nosso comodismo, de se levantar. Diga com autoridade. Você pode falar para a tua irmã do teu lado? Desperta, Débora, acorda, Débora. O Senhor está contigo. Vamos nos levantar, irmãs. Vamos nos posicionar. Sabe, ajuda a tua igreja, ajuda o teu pastor. Ora ao Senhor, seja uma intercessora. Não fica reclamando da igreja, porque a igreja é você. Se a igreja está ruim, porque você também está ruim. Então, o culto não é para você, o culto é para Deus. A gente vem para o culto, o culto foi ruim. Foi ruim porque você prestou um culto ruim. Porque o culto não é feito para você, o culto é feito para Deus. Está ruim, ora, clama ao Senhor, intercede mais. Seja como Arão, que sustentava os braços de Moisés. Vocês pensam que é fácil ser um líder? Está na frente, irmãos. Hoje, mais do que nunca, está muito mais difícil liderar as pessoas, porque as pessoas, elas estão muito questionadoras, elas não querem obedecer regras, sabe? Acabam sendo influenciadas pelo mundo, não querem obedecer a palavra de Deus. Muitos vêm para a igreja, mas se você dá uma apertada nele, ele espirra fora, ele foge, porque ele quer só vir. Ele quer dar o dízimo dele, às vezes nem quer dar, porque ele acha que está dando para o pastor. Ele quer vir quando ele quer, é um religioso. Ele não quer se comprometer. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Deus não tem. Então, irmãs,
se levante, né? É tempo de nós nos levantarmos. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelas pessoas que estão doentes, ore pelo nosso país. Irmãs, o Brasil, ele tem condição de ser o primeiro país do mundo, ele produz tudo, irmãs. E eles querem nos escravizar. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos nos despertar. Você tem deixado Deus usar a sua vida? Deus tem falado com você, Deus tem te chamado, Deus tem colocado no seu coração, mas você tem fugido. Você tem adiado, irmã, se coloque na posição. Não fuja do Senhor. Você vai pagar preço, porque Deus quer usar você, não é a sua irmã que está do seu lado. Para ela, Deus tem um outro chamado, é você que Deus tem convocado, é você que Deus tem levantado. Se posicione, pare de ficar empurrando as coisas com a barriga, resolva a situação, está ruim o casamento, senta com o marido, chama ele, resolve, não fica numa guerra dentro de casa. Você tem deixado Deus agir na sua vida. Irmãs, vamos olhar para a vida de Débora. Tome isso como exemplo, seja uma guerreira. Olha, que Deus te desperte como um refúgio para os seus, como guardiã espiritual do seu lar. Não se conforme com o caos, não se conforme com este mundo, não se conforme com o pecado. Nossa, seus filhos morrerem espiritualmente, irmã. Se levante como uma Débora. Débora se levantou como mãe de Israel. Ela tomou a sua espada, foi para a guerra, entre na guerra, lute pelos seus filhos, coloca teu joelho no chão, clama ao Senhor, até ver eles na presença de Deus, mas não se conforme de ver os seus filhos sendo destruídos pelo inimigo, irmãs. É nós não podemos nos acomodar, nós temos que pôr o nosso joelho no chão, enquanto a gente não vê nossos filhos na presença de Deus. Não podemos baixar guarda nunca. Enquanto você viver, enquanto você respirar aqui, você tem a missão de orar pela sua família, pelos seus filhos. Você tem essa missão, Deus nos deu essa missão. E Débora se colocou por mãe de Israel. Então, busque estratégias de Deus, não desista de lutar, não lute com as suas estratégias. Peça para Deus as estratégias, busque em Deus as armas certas. Não é por muito falar, não é com vingança, não é com desprezo. Abre os seus olhos para a realidade, né? Nós precisamos entender isso, irmãs. Nós precisamos das estratégias de Deus. Você vê Abigail. Eu vou encerrar agora, irmãs. Abigail era uma mulher que era casada com um homem mau, que não temia Deus. Mas ela era uma mulher sábia. Nem por isso ela deixou de cumprir o seu papel de mulher de Deus. Ela estava atenta ao que estava acontecendo na sua casa. Ela viu a ira de Davi, ela viu o posicionamento dela, do marido dela. Ela podia falar assim, esse homem, eu quero que ele morra mesmo, ele é ruim. Eu vou deixar Davi entrar e matar e acabar com tudo. Não, foi isso que ela fez? De jeito nenhum. Ela se posicionou, ela se preparou, ela foi até Davi, ela tomou com humildade e humilhação, com uma palavra branda, sabe? Porque a palavra branda desvia o furor. Na hora que o teu marido está furioso, cala a tua boca, fica quieta, não vai cutucar a onça. Você tem que saber a hora certa de falar. Porque hoje está acontecendo muito feminicídio também, irmãs. Porque as mulheres, elas estão se envolvendo muito fácil. Ela nem vê quem é o cara. Já vai para a cama com o cara. E aí o cara não é nada de gente boa. E aí o cara está furioso, ele acha que é possessivo, que é dono dela. E aí ele fica irado, está com a cara cheia. E aí ele começa com violência e ela, em vez de ficar quieta, né, esperar, ficar no canto, ela começa a provocar, começa a enfrentar, porque é o empoderamento da mulher. A gente tem que, né, mostrar a nossa força, o nosso poder. E aí é onde o cara perde a cabeça, às vezes, muitas vezes, mata a mulher. Porque se você vê que o cara está furioso, você tem que ficar quieta. A palavra branda desvia o furor. O que Abigail fez? Foi lá com toda mansidão. Desarmou Davi, né? E ela salvou a sua casa da destruição. Ainda depois se tornou esposa dele. Olha só. Acho que ela nem tinha pensado nisso. E Deus foi muito mais além. Então, irmãs,
Sabe, quando você perceber que o seu marido está nervoso, fica quieta. Não é que você tem que abaixar a cabeça, mas você tem que respeitar. Quando você se posiciona, quando você cuida do seu lar com amor, com dedicação, você está fazendo, sabe o quê, irmã? Você não está fazendo porque o seu marido merece. Você está fazendo para o Senhor. E o nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida. É por causa do Senhor, né? Então, vamos terminar. Mulheres, despertem, se levantem. Nós estamos numa guerra, numa batalha. Vamos nos revestir das armaduras de Deus, né? E nós vemos aqui, Débora em seu canto se refere a si mesma na terceira pessoa. Olha, eu achei lindo. Desperta, ela diz, desperta. Acorda, entoa um cântico. E no meio da batalha ela diz, avante. Acho que ela empurra a alma, diz, avante, minha alma firme. Acho que ela fez assim, né? E Baraque atrás dela. Acho que ela foi bem... Gente, eu fiquei imaginando o arsenal, acho que foi lindo, né? Vamos lá! Imagina aquele mundo de homem. Avante, a minha alma firme. Aleluia, glória a Deus. Que você possa se levantar na sua casa, na sua igreja, no seu lar. Sabe, que você viva esse exemplo de Débora, porque quando você se coloca nas mãos de Deus, você é bênção aonde você for. E é esse o propósito de Deus quando criou eu e você, para que nós sejamos bênção, para que nós levemos vida, para que a gente tenha palavra de encorajamento, palavra de vida, que quando você abrir a tua boca, né, seja como o mel que está sendo destilado, a palavra de Deus, que a pessoa pode estar lá no profundo do abismo, quando você abrir a tua boca, ela vai levantar os olhos para olhar para você, porque ela vai ver algo de bom, algo de diferente em seu coração, em sua vida. Amém, irmãs? Glória a Deus. Ai, Senhor, eu poderia passar o dia inteiro aqui para nós falar de Débora, mas glória a Deus. Você pode fechar sua cabeça, eu queria fazer uma oração para você. E fala para o Senhor, irmãs, Ele conhece o seu coração. O Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe, quando me assento e me levanto, de longe esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabe o que eu iria falar. Esse é o Deus que está lá na sua casa, que te sonda, que vê as tuas fraquezas, que vê as tuas debilidades, que vê às vezes quando você grita, quando você perde a paciência, quando às vezes você despreza o seu marido, quando às vezes você fica sem ânimo para ler a Bíblia, para buscar Ele. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Mas você vai colocar agora diante do Senhor e você vai dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso me levantar. Eu preciso me posicionar, eu preciso, Senhor, me tornar uma pessoa melhor. Me ajuda, Senhor, a vencer as minhas fraquezas, Pai. Eu preciso da graça, eu preciso da unção, eu preciso do poder, eu preciso da ousadia do Teu Espírito na minha vida. Paizinho querido, aqui estão as Tuas filhas, Pai. Essas princesas do Senhor, que o Senhor chamou, que o Senhor salvou, que o Senhor libertou e trouxe aqui para o reino do seu amor. Pai, eu oro para que cada mulher dessa que está aqui hoje se levante, para que ela saia daqui animada, para que ela saia daqui, Senhor, encoraçada pelas armaduras de Deus, que ela saia daqui com a autoridade, com a ousadia do Teu Espírito Santo, que ela saia daqui cheia do Teu poder, Senhor, com mais desejo de se consagrar a Ti, de ler a Tua palavra, de passar mais tempo orando, buscando a Tua presença, se consagrando, para que o Senhor possa usar, Pai, cada uma de nós nesse tempo. Esse é o nosso tempo. Senhor, eis-nos aqui. Usa a nossa vida, Senhor, conforme a Tua vontade. Esse é o nosso desejo. Esse é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa o pastor, abençoa todos os obreiros, todos os líderes, todas as líderes, fortalecendo, levantando com Teu poder, animando, encorajando cada dia, Pai. Em nome de Jesus,
Esta é a minha oração e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, deixa eu abrir aqui. Eu lembrei que eu nem apresentei a pastora, né? O nervoso, acho que no começo. Pastora Ângela, acho que todo mundo conhece, não sei, né? Mas a pastora Ângela, da Igreja Brasil para Cristo do Alto Guanás, né? Esposa do pastor Walter Bass, da Igreja Brasil para Cristo mesmo, né? E é uma bênção, é um modelo de mulher para minha vida, viu? Sabia? Você sabia disso? Não sei se você sabia. Mas é uma mulher espiritual, né? Nós precisamos, sabia que nós precisamos ter essas pessoas, essas mentoras, né? Essas aconselhadoras, né? Mulheres que nos aconselham, mulheres que a gente olha para elas e a gente fala assim, Senhor, eu quero ser como ela, espiritual, sabe? Isso é bom quando a gente olha para alguém e as pessoas têm que olhar para nós também. E elas têm que ver em nós também um modelo para elas. Isso também é propósito de Deus para as nossas vidas. Nós devemos ser como Cristo é. E as pessoas vão olhar para nós, sabe? Porque o mundo lá fora, eles não lêem a Bíblia, né? Eles leem a nossa vida. Nós somos a Bíblia ambulante, que nem diz o pastor Walter. A Bíblia ambulante. Está andando na rua uma Bíblia ali. É você, sabia? E as pessoas estão lendo a nossa vida. Então, quero agradecer, pastora. Deus abençoe muito mesmo. Muito obrigada. Sara vai dar um presentinho que nós preparamos para a irmã. Em nome de Jesus. Vem cá. Ai, que fofo, olha. 2. Eu não sei que bicho é esse, não, mas... Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou tirar uma foto. Então, voltando a falar, né? Eu vejo a pastora Ângela como uma mentora, uma mulher de Deus. E eu, quando eu crescer, eu quero ser como ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela estava falando, né, na ministração e eu estava pensando, antigamente, quando minha mãe está ali, minha mãe linda, minha mulher de Deus também, né, minha vida. A minha mãe, que coisa mais linda, gente. Morre de vergonha. A minha mãezinha, quando a gente casou, né, a gente casou não, que a gente não casou, né, mãe, eu e meu marido casamos. Todo mundo falava o quê? O marido da Rô, né, o esposo da Rô, lembra disso? Ninguém? Era o esposo da Rô, lá em Sabaúna, onde conhecia, era o marido da Rô, né? A Emília também, gente, minha primeira professora de teclado. Eu já estou um pouco melhor do que eu estava antes. Mas não estou tocando ainda, mas quem sabe um dia. E bênção, né, Emília? Fiquei muito feliz de te ver. E aí todo mundo olhava e falava, o esposo da Rô, esposo da Rô, esposo da Rô. Hoje é a esposa do pastor Eduardo. Alguma coisa eu fiz certo, eu acho, né? Porque isso é honra, né? Glória a Deus por isso. Às vezes a gente fica chateado, mas não é ficar chateado. Isso é glória, né? É honra para nós mulheres. Ver que os nossos maridos são reconhecidos, né? Os nossos maridos são uma bênção. É que nós estamos do lado dele, né? No coraçãozinho ali, em nome de Jesus. Então, quero agradecer a pastora Eliette. Deus abençoe, viu? É um prazer conhecer a irmã, eu não conhecia, estou conhecendo agora. A Emília, irmã Ana. A Emília, irmã Ana, da Igreja Batista Nova Aliança, pastor Danilo. Manda a paz do Senhor para ele, viu? Um amigão do meu esposo. Meu esposo sempre fala, o pastor Danilo sempre está no meio de casa lá. Que bênção, isso é bênção. A Letícia, fiquei muito feliz de te ver. Estava grandona em pé ali, daqui a pouco chegou outra grandona, estava com saudade já, viu? Deus abençoe. A Deise, Deise, fiquei feliz também de te ver, viu? Deus abençoe, volte sempre. A irmã Silene, que está acompanhando a pastora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Manda paz para o povo, em nome de Jesus. Pastora Ângela, já falei, todos os irmãos que estão aqui, as que eu não falei já são de casa, né? Estão aqui, a Yasmin, minha mãe, Nailda. Nós estamos sempre juntos, Manzelita, já é da igreja, né? Eu quero agradecer a todas as irmãs, os irmãos que ajudaram. Josi, Deus abençoe, sempre em oração, sempre do meu lado. A Sara, bênção de Deus. Ela que fez essa decoração aqui, ó. Porque eu estava doente, eu passei uma semana ruim. Agora que a minha barriga deu uma desinchada, desinchou um pouquinho, viu, irmãs? Isso aqui é banha, mas tem um pouquinho. Dava ruim, deu infecção de urina, problema no meu rim, problema na minha vesícula, febre. Eu fiquei uma semana, melhorei ontem. Para a glória de Deus. Eu estava lá, Senhor, me ajuda, Jesus, por favor, não dá para ficar do jeito que está, Senhor, por favor. Mas eu tinha braços, né?
pessoas aí que me ajudaram em oração. As irmãs estavam me ajudando em oração. Michele ajudou com as irmãs, com a irmã Alice, a Judete na parte do café, a Sara correndo atrás das lembrancinhas, correndo atrás da decoração. Rô, não vai ter decoração? Eu, não. Posso fazer? Eu falei, pode, Deus abençoe. Então, o Senhor levanta pessoas, né? Levanta pessoas aí para nos ajudar. Eu quero agradecer toda a igreja. Ricardo que ficou aqui, presbítero Ricardo que ficaram aqui. Vem aqui para frente, você vai fazer a oração final e já dar a bênção final, em nome de Jesus. Agora, no finalzinho, nós vamos orar. A Sara vai falar alguma coisa também. É melhor, né? Então, a Sara vai dar as dicas do café. O presbítero Ricardo vai fazer a bênção final, a oração, e eu quero agradecer em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Isso aqui é uma lembrancinha para você. Em nome da editora da UFEBRAC, né? Às vezes nós somos falhas, como suas ovelhas. Mas como a pastora Ângela falou, que nós possamos rever, né? Nosso agir com os nossos pastores, né? A nossa forma de estar ajudando na igreja. Então, isso aqui é com amor, em nome de toda a UFEBRAC. Nos perdoe pelas vezes que a gente falha, pelas vezes que a gente deixa de estar do lado, pelas vezes que a gente deixa de ligar, né? Mas que você receba com carinho, em nome de Jesus. E o café, a gente vai puxar as mesas ali, aí desse lado aqui tá as bebidas, os doces, e do outro lado tá o salgado. Aí a gente vai dar uma puxadinha, aí as irmãs podem ficar à vontade, tá bom? A gente vai colocar uma cadeira aqui, aí vocês podem tirar foto também, em nome de Jesus. Tô com dó de pisar aqui também. Amém. Paz do Senhor a todas as irmãs. O que a irmã ministrou realmente é realidade. O homem precisa de uma boa esposa. Eu sou prova disso. Eu trabalho com a minha esposa, eu venho para a igreja com a minha esposa. Minha esposa tem hora que fala, irmã, que quer ficar sozinha. Deixa um pouquinho aqui, vai fazer alguma coisa, vai passear. Não, amor, vamos ficar junto. E glória a Deus tem acrescentado na minha vida, e acredito que as irmãs também. Nosso pastor não está aqui hoje porque ele está pondo a casa em ordem, tá? Aí vai falar, não é que a Rosana não está arrumando, o pastor está em mudança, mas o pastor está ciente, abençoou o trabalho aí das irmãs, e é por isso que ele não está conosco nesta tarde, né? Nesta manhã ainda, né? Não almoçamos, nada. Vamos nos colocar de pé, estão todas animadas com esse sorriso. Quando chegar, ó, vou dar uma dica, dá um abraço no marido e fala, eu te amo, amor. Se ele está acostumado, ele não vai achar, né? Mas se ele não tiver, fala, eu te amo em nome de Jesus. E estou orando pela sua vida. Amém? Glória a Deus por este trabalho. Como foi falado, muitas vezes a mulher quer se empoderar e esquece de estar debaixo da submissão de Deus. Um grande homem precisa de uma grande mulher. A visão do homem é limitada, irmã. É limitada. Minha esposa fala, você viu aquilo? Eu não vi nada não. Então, presta atenção, fica atento. Na hora do recado, está dando um recado aqui, a minha esposa às vezes está ali, ela, você esqueceu não sei o quê. Então, ajuda mesmo, acrescenta na vida da gente. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, esta manhã linda e abençoada, Senhor. Todos nós fomos abençoados. Eu tive o privilégio, Senhor. As mulheres foram ministradas, mas eu também pude ouvir essa palavra, Senhor. Palavra que vem do Senhor, palavra que edifica a vida das irmãs, a casa, o lar, o marido, Senhor, a família. É uma palavra alicerçada, Senhor, em Ti, Senhor, onde as famílias são abençoadas sem dúvida, Senhor. Senhor, neste momento eu peço ao Senhor, Senhor, que a Tua graça, em nome de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês, em nome de Jesus. E todos digam amém. Não deixe de dar um abraço na irmã e que tenha uma tarde abençoada nas suas casas.